tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda. E eu, professora Grazi. E hoje nós vamos terminar de pensar um pouco sobre aquela mão de obra da Primeira República, lembra? E como as pessoas ali se revoltaram com tudo aquilo que estava acontecendo. Na aula passada, nós falávamos sobre para onde foram aqueles negros após a abolição. Falamos sobre uma ideia de uma mão de obra barata e uma ideia de branqueamento social, lembram? Vamos pensar como isso aconteceu? Ainda antes, da abolição de fato acontecer, alguns fazendeiros perceberam que precisariam pensar em uma nova mão de obra, já que o movimento abolicionista ganhava força e não ia demorar para que eles perdessem aquela mão de obra escrava que eles tinham. Uma mão de obra que eles não pagavam nada e que só tinha o custo da despesa da vida precária que eles viviam. Mas qual seria então a alternativa? O que eles pensaram na época era: a Europa é o nosso espelho. Pessoas brancas vivem ali. Se nós trouxermos pessoas da Europa para o Brasil, poderemos branquear a nossa sociedade, que era tão negra, tendo em vista a quantidade de escravos que existiam aqui. E além disso, teríamos uma mão de obra barata. Percebam que eles não cogitaram a ideia de empregar aquelas pessoas que seriam libertas em algum momento. Então, vai ser feita uma campanha que primeiramente vai ser idealizada por um fazendeiro e depois o próprio governo vai encabeçar, de divulgar na Europa oportunidades de emprego no Brasil, financiadas por esses fazendeiros. Essas pessoas vão vir da Europa para o Brasil e, ao imigrarem para cá, vão ser chamadas de imigrantes. Vão vir pessoas de vários locais, sobretudo Portugal e Itália, que são pessoas que vão vir em maiores quantidades. Essas pessoas vão vir para o Brasil para trabalhar nas fazendas, recebendo um acordo. Eles vêm para o Brasil, o fazendeiro custeia toda essa viagem, eles trabalham para poder compensar os gastos que o fazendeiro tiver e depois eles podem participar aí das rendas daquela fazenda. Lógico que não vai ser tão simples assim. Essas pessoas vão vir, vão trabalhar em condições precárias também, não vão ser escravizados, mas viverão num sistema de colonato, onde eles têm um acordo com aquele fazendeiro em troca do trabalho que eles vão oferecer. Exemplo aqui nós temos de um livro de registro, o Nicola Bianco, que desembarcou, é uma certidão de desembarque, no ano de 1892. Ele saiu da Itália, desembarcou aqui em uma hospedaria, que era o local onde esses imigrantes chegavam. Aqui nas hospedarias eles recebiam os seus fazendeiros, eles colonos receberiam para qual fazenda iriam e fariam então esse tratado do colonato, onde eles iam ter acordo de condições de trabalho e de vida. Mas nós falaremos um pouco mais disso em uma outra aula. Ou seja, vocês estão percebendo que esses grupos que estão chegando fora do Brasil, eles estão sendo incluídos como mão de obra, apesar de ser uma mão de obra muito barata, recebiam muito pouco. Então vamos falar um pouquinho ainda desse processo. Vemos que o negro, mesmo com a libertação lá da escravidão, continuou de certa forma sendo excluído da sociedade. E assim também era com o maior grupo que vivia no país. Um exemplo que nós temos foi a Guerra de Canudos, que aconteceu lá no Nordeste brasileiro. No finalzinho, observem aqui, finalzinho do século XIX, ou seja, nós estávamos vivenciando no país o início da República, logicamente o fim da monarquia. E quando nós falamos desse movimento aqui, e depois nós vamos falar ali do contestado também, não podemos esquecer que vão haver líderes messiânicos. O que seriam esses líderes messiânicos? Eram pessoas, muitas delas eram beatas. O que é isso, professora? Beata. Tipo igual eu, gente. Não casou, tá aí, livre, leve, solto. Brincadeirinha, só pra gente descontrair. Esses beatos, eles iam, no caso
Conselheiro, o Antônio Conselheiro, ele ia pregando a palavra de Jesus. Por isso, líderes messiânicos vem de quê? Messias. Quem que era o Messias? Jesus. E aí, essa pregação dele dava um certo consolo para as pessoas que eram exploradas. Por quê? Coronéis, fazendeiros, né, pelo próprio governo, né, pela situação que eles viviam. Era um processo de exclusão, uma exclusão social muito grande. Então, cansados de viver naquela situação miserável, né, eles começam a seguir esse líder messiânico, Antônio Conselheiro, que vai montar no sertão nordestino, lá na Bahia, o Arraial de Canudos. Se vocês observarem aqui, era muito grande, vivia muitas pessoas. Alguns estudiosos falam mais ou menos 10 mil, né? Aí eles jogam o seguinte, professor, mas por que 10 mil? Ah, para poder falar em relação ao governo que tentou investir, tem que jogar um número bem menor. Mas alguns pesquisadores falam que até viviam 20 mil pessoas nessa região aqui de Canudos. E eles eram autossustentáveis, autossuficientes. O que significa isso? Eles plantavam, criavam animais de forma coletiva e, consequentemente, todos ali repartindo igualmente. Logicamente, para o governo e para os fazendeiros, isso não era viável, né? Por quê? Para os fazendeiros, perca de mão de obra. Para o governo, o Antônio Conselheiro, ele foi considerado um cara monarquista, ou seja, ele era contra aquilo que a professora Amanda falou nas aulas anteriores, quando ela fala da Constituição, a igreja separada do Estado. Então ele vai ser considerado um líder monarquista. E, consequentemente, o Arraial de Canudos, ele vai ter 4 investidas envolvendo tanto os militares do governo quanto os trabalhadores desses fazendeiros, os jagunços, que consequentemente vão matar muitas pessoas, algumas vão ser degoladas e poucas vão ser presas. Ou seja, um processo de exclusão, de resistência também. Percebemos então que essa primeira república ela é marcada tanto por uma troca de mão de obra e uma mão de obra que não é valorizada. Primeiro ela foi explorada com os escravos que sofriam péssimos tratamentos e posteriormente vai utilizar-se a mão de obra barata dos imigrantes e marcada por revoltas de variadas formas, motivos e ocasião. Uma das revoltas que é bem famosa, inclusive hoje em dia, é a revolta da vacina. A revolta da vacina, ela aconteceu no ano de 1904. E o que foi essa revolta? Por que esse nome, Revolta da Vacina? Gente, o que é isso, Grazi? Uai, para ficar mais real, hein, pessoal? Revolta da vacina, hein? É exatamente isso. A Revolta da Vacina recebe esse nome porque vai ser fabricada uma vacina. Nossa, professora, que povo ignorante, uma vacina, algo tão importante. Hoje, nós temos divulgações sobre os impactos, o benefício e a proteção que a vacina nos traz. Mas vamos relembrar como que estava a vida ali naquele comecinho do século XX? Na aula passada, a professora Grazi fez uma pintura muito linda de reformas que estavam sendo feitas lá no Rio de Janeiro, lembram? Que era a capital do Brasil. Naquele momento, de tanto despejo, destruição de casas, de condições de vida que, aos olhos do governo, eu estava sanitarizando, eu estava limpando os meus lixos, que eram cheios de ratos e mosquitos, eu estava retirando a sujeira das ruas. Mas será como que a população via aquilo? Era um momento de muita sujeira, onde varíola, peste bubônica, eram doenças que se alastravam o tempo todo. Oswaldo Cruz foi então chamado para ser o sanitarista e pensar numa solução. E aí, tentando erradicar essas doenças, criou-se então a vacina. No dia 9 de novembro de 1904, é publicado em um jornal que a vacina vai ser obrigatória, ou seja,
vai tomar vacina sem eu saber se quero ou não, certo? Só que isso causa muita revolta. Será que as pessoas confiavam nesse governo que tinham botado abaixo as casas delas, que tinham deixado elas ao léu para subir um morro e construir casa com restos de construções, que não estavam se importando com as condições com que eles viviam, que queriam era reformar e deixar uma capital bonita? Então as pessoas vão ficar com medo de tomar essa vacina, daquele líquido estranho de algo desconhecido entrar no seu corpo. Eles não acreditavam que ele estava a cura para a varíola. Então, no dia 10 de novembro, começa-se uma revolta, um verdadeiro montim no centro do Rio de Janeiro, onde as pessoas vão colocar bondes, queimar bondes, saquear lojas e mostrar para o governante que eles não iam aceitar aquela imposição. Porque, gente, as pessoas entravam nas casas, elas abriam e entravam com a ajuda da guarda para poder vistoriar aquela casa sem ao menos pedir para as pessoas se podia ser feito. E com isso, após aí quase uma semana de revolta da população, a vacina deixa de ser obrigatória e passa então a ser facultativa. Ou seja, Grazi, quer tomar a vacina? Se ela não quer, ela não vai tomar. E assim foi a revolta da vacina. Imagina o marido naquela época, o namorado, pessoal. Chega o sanitarista na sua casa sem pedir permissão e vai querer levantar a roupa da namorada ou da mulher? E isso deixou eles bem revoltados. Vamos dar continuidade com outra revolta igual a do Canudos, uma revolta no campo. Vamos observar aqui. Contestado, né? No início mesmo, né, 1912 a 1916, esse movimento do contestado, ela vai acontecer por quê? Porque lá na região sul do nosso Brasil, olha o que estava acontecendo. O governo republicano permitiu uma empresa estrangeira dos Estados Unidos, Brasil Company, de abrir uma estrada de ferro, observem aqui, abrir uma estrada de ferro, que qual que era a ideia, pessoal? Transportar produtos e coisas de Porto Alegre até São Paulo. Para isso, vamos pensar, precisava de terreno. As pessoas que viviam nessa região, principalmente indígenas, camponeses, eles vão ser expulsos para a construção dessa ferrovia. Foi só isso? Não. Outro problema que vai ter. Depois que os operários vão terminando a construção dessa ferrovia, eles vão sendo dispensados, ou seja, mais pessoas sem lugar para ficar. Além disso, o que vai acontecer? Pequenos agricultores, pequenos proprietários vão ser expulsos de suas terras. Lembra que eu falei de líderes messiânicos do Antônio Conselheiro? Aqui nós vamos ter também outro líder messiânico, que era o José Maria. E ele fazia a mesma coisa, né? Ia divulgando as ideias, porém, ele era um cara bem revolucionário também. E por que esse nome, Movimento do Contestado, ou Revolução do Contestado? Porque ela vai acontecer entre duas regiões, Paraná e Santa Catarina. Nessas regiões aí. O resultado vai ser o quê? Mesmo com a morte desse líder messiânico aqui, do José Maria, as pessoas que seguiam ele vão começar a fazer redutos com muitas pessoas. E logicamente, igual aconteceu em Canudos, governo e fazendeiros não vão gostar, vão se unir para tentar derrubar esse grupo. Então, o que nós temos que perceber nesses movimentos aqui que foi falado, pessoal? São movimentos em que as pessoas estão lutando por seus direitos, né? Estão lutando para deixar de ser excluídas na sociedade. Ou seja, tanto na cidade como também no campo, as pessoas estavam resistindo e lutando por seus ideais. E na próxima aula, pessoal, nós vamos dar sequência, porque esse assunto é muito extenso. Vamos ainda falar um pouco do trabalhismo, né? Vamos falar ainda da mulher, né? Da criação dos direitos trabalhistas, mas isso aí nós vamos vendo aos poucos. Na próxima aula nós vamos iniciar esse assunto.
Então, só resumindo, nós vimos que nesse processo de início da República, né, há tanto inclusão, mas também há exclusão e a luta por liberdade e por direitos. Não deixem de fazer os exercícios, assistir às videoaulas, tirar suas dúvidas e nós nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!